Saudações, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de história. Uma aula em que nós vamos analisar um novo presidente aí do período da história brasileira chamado de República Populista. É aquele período que vai de 1945 até 1964. Qual o objetivo, então, da aula de hoje? É compreender as principais características do segundo governo de Getúlio Vargas. Lembre, o Getúlio Vargas, através do Estado Novo, governou o Brasil de 1930 a 1945, foi deposto em 1945, período esse que teve o governo Dutra. E ele foi reeleito, então, para um mandato agora como presidente. Agora, devidamente eleito, porque ele não havia conseguido assumir o poder em 1930 através de uma eleição, através de uma revolução. E nós vamos, então, diferenciar as características do segundo governo Vargas e do primeiro governo de Getúlio Vargas. Então, vamos retomar aqui alguns conceitos. Você lembra quais foram os principais partidos políticos que surgiram no fim do Estado Novo? E Getúlio Vargas foi vitorioso nas eleições de 1950. Com qual grupo será que Vargas procurou maior aproximação? Então, aí, retomando esse conceito, os grandes partidos políticos foram criados, haviam vários outros, mas os três partidos políticos com maior importância nesse período vão ser o Partido Trabalhista Brasileiro, que era um grande apoiador de Getúlio Vargas e era formado por sindicatos e trabalhadores. Lembre-se que eles eram muito gratos ao Getúlio Vargas pela consolidação das leis de trabalho, mas também pela intensa propaganda do trabalhismo que o Getúlio Vargas fazia durante o período do Estado Novo. Também o PSD, Partido Social Democrata, que também era favorável à figura de Getúlio Vargas, mas representava uma elite econômica, principalmente agrária, que apoiava a maneira de governar de Getúlio Vargas. E daí nós temos na oposição, no lado oposto, a UDN, União Democrática Nacional. Essa era adepta do liberalismo conservador e radicalmente contra o Getúlio Vargas. Era oposição total a Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas era uma figura típica do populismo. Ele foi um dos grandes criadores desse jeito de governar que a gente chama de populismo. E ele vai procurar uma aproximação com os trabalhadores. Não é à toa que ele é eleito como candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Veja que já está no próprio nome, tá? O Partido de Trabalhadores na época. Mas agora ele governa diferente. Você tem outras regras de governo, não é mais a ditadura do Estado Novo. O segundo governo Vargas, que acontece entre 1951 e 1954, transcorreu de maneira bem diferente da ditadura Vargas de 1930 a 1945. Vamos ver quais são essas diferenças, então. Vale ressaltar aí, você já deve ter ouvido falar dessa grande empresa estatal brasileira, a Petrobras, atualmente uma das mais importantes empresas estatais. A Petrobras foi criada durante o segundo governo de Getúlio Vargas, em 1953, um período de forte defesa do nacionalismo econômico. E essa é uma característica que Getúlio Vargas vai ter para o seu governo, é o Estado fazer parte da economia. A Petrobras ela foi criada porque é um recurso estratégico, o petróleo. Getúlio Vargas e várias outras pessoas defendiam, então, que o Estado deveria ter todo o controle sobre esse recurso tão importante. Tá? Então, como eram os projetos econômicos? Esse período da história brasileira, a gente vai cair justamente nessa discussão muito forte. Qual é o papel do Estado na economia? Ele deve se envolver mais com a economia? Deve se envolver menos? Qual é o papel do governo? Então, nós vamos ter um lado que vai ser o lado nacionalista, justamente liderado por Getúlio Vargas. Qual que era o papel do Estado para o Getúlio Vargas? O Estado deveria intervir na economia para estimular o desenvolvimento. Isso como? Construindo empresas estatais. Como ele já tinha feito durante o período do Estado Novo, que ele construiu a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce para mineração, ele vai brigar para fazer novas companhias, como a Petrobras e a Eletrobras, que o Estado é quem deveria administrar isso. E qual é a posição dele quanto ao capital estrangeiro, investidores que vieram de fora? Bom, a entrada de capital estrangeiro e remessas de lucro controlada pelo Estado. Por quê? Muitas empresas multinacionais vão começar a se estabelecer no Brasil. Só que o Getúlio Vargas não queria tentar impedir elas de mandarem lucro para os seus países de origem, para fora. Queria que eles mantivessem o seu lucro aqui no Brasil, tentando reinvesti-lo para desenvolver a economia brasileira. E qual é a política externa que o Getúlio Vargas vai defender? Uma posição independente em relação aos Estados Unidos, que o Brasil tem a sua própria política externa.
Qual que vai ser o outro discurso que nós vamos ter? O outro lado vai ser o discurso liberal. Esse discurso liberal vai ser principalmente encabeçado pelo jornalista Carlos Lacerda, né? E ele vai defender o quê? Qual é o papel do Estado? Bom, para ele, a mínima intervenção do Estado na economia. O Estado não deveria se envolver em quase nada. Deixa as empresas livres para terem seus lucros, se formarem por si só. Tá? Outra coisa, qual a posição deles em capital estrangeiro? Liberdade para os capitais e empresas estrangeiras. Podem colocar dólar no Brasil, podem tirar a qualquer momento. Então, você não deveria mexer com o lucro dessas empresas. E por último, gente, qual era a posição da política externa para esse pensamento do Carlos Lacerda? Era a defesa de um alinhamento automático, total, ao governo norte-americano, tá? Sem tomar posições independentes dele. Vamos lembrar que, nesse período aí, nós estamos vivendo sobre o período da Guerra Fria, tá? Aquela disputa ideológica, política e econômica entre os Estados Unidos, defendendo a democracia e o capitalismo de um lado, e entre a União Soviética, defendendo o regime comunista do outro lado. Então, a posição deles é de se alinhar totalmente aos Estados Unidos. Mas vamos então para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Após ter analisado os projetos econômicos liderados por Getúlio Vargas e Carlos Lacerda, explique qual a diferença deles em relação à participação do Estado na economia. Vocês vão ter aí um tempinho aí para pensar e eu já retorno com a resposta correta. Então, alunos, responderam? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, então o que eu estou apresentando é uma sugestão de resposta. O texto não precisa estar exatamente igual, certo? Então, qual que era a diferença do modelo econômico defendido por Getúlio Vargas e por Carlos Lacerda? Bom, para os nacionalistas, isso é, aqueles que apoiavam o modelo do Vargas, o Estado deveria ter uma forte participação
e intervenção na economia, enquanto o projeto liberal do Carlos Lacerda pregava o Estado mínimo. Essa é uma discussão bastante contemporânea, na verdade. Até hoje a gente discute qual que é o papel do Estado, se a gente não deveria privatizar, isso é, vender algumas das empresas que o Estado tem e permitir que o capital particular, o capital privado, as administre. Isso é uma discussão que é recorrente em todo o campo político até os períodos contemporâneos, gente. E vamos falar então como que vai ser o segundo governo Vargas. Bom, o segundo governo Vargas ocorreu no contexto democrático, então ele não era mais ditador. O Vargas tinha que seguir uma lei, uma constituição, tudo isso aí ele era submetido também. Então isso vai dar características bem diferentes do que foi o primeiro governo Vargas, quando ele governou de maneira provisória, governou sem constituição, e quando deu uma constituição, foi ditatorial a Constituição do Brasil. E no contexto internacional, vivia essa Guerra Fria. No primeiro governo Vargas, a gente discutia muito a questão do fascismo no mundo internacional, na geopolítica internacional. Agora não, agora a gente está diretamente vinculado com a questão do comunismo, com a questão do capitalismo. Então já é uma outra conjuntura internacional que nós vamos ter para o Getúlio Vargas administrar agora. E qual era a situação do Brasil, do país? Bom, o Brasil vinha acumulando inflação, que estava muito alta nesse período, os trabalhadores não estavam tendo os devidos reajustes salariais, e isso estava fazendo com que a inflação corroesse o salário dos trabalhadores, diminuindo o poder de compra que eles teriam. E você vai ter uma campanha de empresas dos Estados Unidos contra o café do Brasil, para que não fosse comprado o café brasileiro. E o café ainda era o nosso principal produto de exportação, ainda era uma base importante da economia nacional que estava sendo então sabotada com essa campanha, em que eles estavam incentivando que não se comprasse o café do Brasil. E o Vargas vai defender então um projeto nacionalista, com a intervenção do Estado procurando gerar o desenvolvimento. Então, nacionalista, intervencionista e desenvolvimentista. Mas vamos então para a nossa segunda atividade da aula de hoje. Quais foram as principais diferenças entre o primeiro governo Vargas e o segundo? Leve em consideração o cenário nacional e internacional. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Bom, alunos, já conseguiram responder? A minha sugestão de resposta para essa atividade segue aqui. No primeiro governo Vargas, o mundo vivia a ascensão do nazifascismo na Europa e a Segunda Guerra Mundial. De 1937 a 1945, Vargas manteve uma ditadura no país, chamado Estado Novo. Já no segundo governo, vivia-se um contexto de democracia, de constituição no Brasil e internacionalmente nós convivíamos com a Guerra Fria, esse grande acontecimento do século XX, então com a disputa ideológica. E ele vai se aplicar aí a desenvolver novamente aquilo que ele já fazia no Estado Novo, que é a política do trabalhismo. Então Vargas, ele continuou a adotar essa ideia da propaganda do trabalho, do 1º de maio, aí por diante. E ele procurava se aproximar dos trabalhadores de diferentes formas. Comícios presenciais, rádio, transmissão, o programa Voz do Brasil. Então, sempre procurando colocar ele como um grande trabalhador e incentivando que o brasileiro também tivesse uma postura de produtividade do trabalho. Prometeu ampliar a legislação trabalhista em seu governo. Essa seria uma promessa que os empresários não gostavam muito, porque poderia atingir, então, o lucro das empresas, você dar mais direitos trabalhistas para os trabalhadores. Só que, como eu falei, o Brasil ainda estava num contexto de muita inflação e os salários não estavam sendo devidamente atualizados. O trabalhador ele ficava perdendo todo ano a sua capacidade de compra. E em 1953 explodiram várias greves por todos os países. E para tentar resolver esse problema, ele vai nomear um cara do PTB, que é o João Goulart, conhecido popularmente com o apelido de Jango. E ele vai ficar responsável para verificar as reivindicações dos trabalhadores. Nas negociações com os sindicatos e movimentos grevistas, ele fecha um acordo de reajuste maior de 20% do salário. Isso deixou os empresários bastante aflitos, porque quando você paga um salário maior, é menos lucro para o empresário. E eles consideraram que o João Goulart tinha sido muito favorável aos sindicatos na negociação. E aí você vai começar a ter uma grande oposição, principalmente por parte da UDN de Carlos Lacerda. Essa oposição vai ser feita através dos jornais, muito fortes aí, que vão acusar o João Goulart de ligação com os comunistas, usando justamente o aumento do salário como argumento. Isso vai levar a toda uma questão de discussão muito grande aqui. E o que o João Goulart faz na situação? Ele estabelece um decreto aumentando em 100% o salário dos trabalhadores. Isso vai gerar uma rebelião total dos empresários contra o governo de Vargas e que acaba pedindo para que João Goulart se demita e acaba suspendendo esse decreto que dobrava o salário dos trabalhadores. Imagina como seria isso ser dobrado da noite para o dia o salário de todo mundo no Brasil, basicamente. Então, o jornalista Carlos Lacerda, com o apoio de grandes jornais, intensificou uma campanha difamatória contra o Getúlio Vargas e contra o João Goulart, acusando ele justamente de ser um comunista infiltrado. Lembra que o Partido Comunista Brasileiro era proibido desde o governo Dutra. Mas como essa crise vai ter um estopim ainda muito maior? No dia 5 de agosto, Lacerda foi vítima de um atentado, o qual ele levou um tiro no pé. Porém, um major da aeronáutica que estava jantando com ele, num restaurante na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, o major da aeronáutica, Rubens Vaz, morreu nisso aí. A base aérea vai começar a investigar quem que teria feito esse atentado. Nas investigações, chegou-se a pessoas muito próximas do presidente Vargas. Por isso, parte da imprensa, principalmente Carlos Lacerda, vão fazer uma grande propaganda dizendo que foi o Getúlio Vargas que teria tentado assassinar o Carlos Lacerda e que matou o major Rubens Vaz. Isso aí junto com isso aí, você vai ter militares, políticos e os empresários que já estavam infelizes com a política trabalhista de Getúlio Vargas, passaram a acusar então o Getúlio Vargas de saber do crime ou até mesmo de tê-lo ordenado, de ter comandado essa tentativa. Vamos lembrar que isso aí era algo muito fácil de você chegar no Getúlio Vargas, porque ele já foi ditador uma vez. Então, a gente não saberia se ele saberia como governar de maneira constitucional, com liberdade de imprensa e por diante. Quando tudo estava acontecendo, pessoal, oficiais da aeronáutica lançaram um manifesto exigindo a renúncia de Vargas. E, em seguida, os generais do Exército fizeram a mesma exigência. O jornalismo estava incentivando o Exército a fazer um golpe de Estado, a depor à força o Getúlio Vargas. Tudo já estava se encaminhando para isso.
quando Getúlio Vargas ele vai conseguir acabar com isso de uma maneira bem trágica. Na manhã do dia 24 de agosto, o Vargas escreveu uma carta ao povo brasileiro, é a famosa Carta Testamento de Vargas, que vale a pena pesquisar para ler. Tá? E após isso, ele matou-se com um tiro no coração. Então ele não chegou a terminar seu mandato de presidente. Tempos antes ele já havia prometido para todo mundo que ele só ia sair do Palácio de Governo morto. Ele não deixaria o golpe acontecer contra ele. Mas vamos aí então para a nossa última atividade da aula de hoje. Quais fatores podemos relacionar à crise política que levou Getúlio Vargas ao suicídio? Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, responderam? Quais fatores podemos relacionar à crise política que levou Getúlio Vargas ao suicídio? Minha sugestão aqui, o suicídio de Getúlio Vargas está relacionado a críticas à sua política intervencionista, que agredia o interesse principalmente das empresas multinacionais. Uma forte oposição da imprensa, que se usou intensamente do atentado contra Carlos Lacerda, e um ultimato feito pela aeronáutica e pelo exército contra o seu governo. Então, retomando aí, pessoal, nesta aula estudamos as principais características do segundo governo Vargas. O trabalhismo, o nacional-desenvolvimentismo e a defesa do petróleo nacional. Vamos lembrar que ele que fundou a Petrobras. A oposição do seu modelo de governo por parte da UDN, por parte da imprensa e por parte principalmente de empresários ligados ao capital estrangeiro, as multinacionais. E também vimos os fatores que levaram o suicídio de Getúlio Vargas no ano de 1954. Então, agradeço por mais essa aula. Até a próxima, meus alunos.